Olá, graça e paz do Senhor Jesus sobre você, sobre sua família, sobre todos os que você quer bem. Chegamos aí a mais uma quinta-feira onde vamos orar e compartilhar a palavra de Deus. Hoje, dia 29 de outubro, chegando ao final do 10º mês do nosso ano. Graças ao Senhor, tem nos preservado com vida, tem nos dado saúde. Graça e paz, Luiz. Graça e paz, Ellen. Fala para mim como é que está o som hoje. Me diga se o som está chegando bem. E aí a gente vai dando continuidade aí. Zene, graça e paz, seja bem-vinda. Graça e paz aí sobre sua família. Que Deus esteja confortando e consolando vocês em todo tempo. Paulo, graça e paz. Graça e paz aí a família também. O som está bom, me dê um retorno aí. Deixa eu saber se eu posso continuar agora como está aí com o som. Me diga, por favor, alguém. O som tá bom. Muito obrigado, Ellen. Muito obrigado. Então nós vamos continuar aqui, né, com a nossa live, com a qualidade de som boa. Graça e paz, Maria Soledade, graça e paz aos você, aos meninos também, que bom tê-los aí conosco. Nós vamos ter o nosso momento aí de oração, né? Eu tenho alguns motivos aqui para a gente orar juntos. Você já sabe os nossos motivos pontuais aí, os nossos motivos de todas as nossas lives, de todas as nossas transmissões. Obrigado, Luiz, ao som e a imagem aí, então está bom. Daniel, seja bem-vindo, graça e paz. Nós vamos continuar orando para que Deus possa baixar o número de infectados na nossa cidade. Graças ao Senhor, já temos mais de 7 dias que não há nenhum óbito, louvado seja o Senhor, porque tem mais de 7 dias que não temos nenhum óbito por causa do Covid-19 aqui em nossa cidade. Nós estamos orando para que nenhuma família mais aqui de Vilhena possa passar pelo luto da Covid-19. Valdenice, seja bem-vinda. Nelson, seja bem-vindo. Nós vamos continuar orando pela segurança da nossa cidade, que Deus proteja os nossos policiais. Esses dias a irmã Bia, né, comentou dizendo que Deus deu livramento à equipe dela no dia de plantão. Então, louvado seja Deus. Agradecemos e oramos sempre pelos nossos policiais, todas as esferas, né? Civil, militar, penitenciário, rodoviário federal, policial bombeiro. Que Deus proteja todos esses aí que estão cuidando aí, sendo a mão de Deus para a nossa cidade. Valdenice, a Zane está aqui dizendo que é a irmã dela. Seja bem-vinda, que bom tê-la aí conosco. Orar pela nossa cidade no quesito trânsito, que a gente sempre tem orado, né, para que haja um trânsito mais seguro, mais tranquilo. Nós orarmos pela educação, né, os professores, os alunos e os pais dos alunos, e que Deus possa abençoar estes aí nesse tempo, os profissionais da saúde e em todos os trabalhadores da nossa cidade, né, que estão aí lidando todo dia com a população e podendo também ser infectados ou não. Nós temos orado pedindo essa bênção do Senhor sobre ele. O irmão Luiz agradece a Deus por nos suprir nesses tempos difíceis e que Deus continue movendo o coração daqueles por quem temos orado. Então, vamos continuar orando e agradecendo aí a oração de gratidão do irmão Luiz. E por esse tempo de política, né, orar para que Deus realmente revele à população qual é o candidato, qual é a pessoa que Deus separou para esse tempo, para liderar a nossa cidade, né? Nos vereadores, os que estão aí para poder fiscalizar as ações. Que Deus dê sabedoria, né? Deus dê sabedoria ao prefeito eleito na escolha do seu secretariado, que não haja troca de favores, mas que sejam pessoas capacitadas e desejosas de servir a nossa cidade, que estejam trabalhando ali, como também todo o funcionalismo público. Ontem ou anteontem foi o dia do servidor público. Parabéns a todos os servidores públicos e que continuem exercendo essa função com maestria, com honra.
vamos orar pelo Daniel Brito, né, filho da nossa irmã Fátima Brito, que está fazendo seu tratamento em Cuiabá e graças a Deus tem sido um sucesso, tem progredido. Então agradecer a Deus por isso, o tempo de Deus tem sido como realmente é perfeito, né, para a gente poder dar graças ao Senhor pelo tratamento dele. Olá, irmã Rosinei, lá de Nova Brasilândia, seja bem-vinda. Estive ali domingo passado, né, pregando no aniversário da igreja Batista Ebenezer. Deus abençoe, um tempo bom ali com os irmãos, uma igreja muito linda, um povo muito contagiante. E a Bruna, que é aqui do meu bairro, né, toda quinta-feira eu tenho um tempo para orar pelo meu bairro. Então a Bruna pede, né, para orarmos agradecendo a Deus pelos livramentos sobre a vida dela e também pela sua família, né? Agradecendo, orando. Então, esses são os nossos motivos aí, nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós começamos agradecendo ao Senhor pelo tratamento do Daniel, agradecendo porque ele está sendo, a Deus, cuidado pelo Senhor, tendo boa recuperação, e nós cremos, a Deus, que tudo chegará ao propósito do Senhor, e nós cremos que o teu propósito sobre a vida dele é o restabelecimento da saúde plena. Nós agradecemos a Deus pelos livramentos que o Senhor tem dado a Bruna, moradora aqui do meu bairro. Pedimos pela família dela, que o Senhor esteja abençoando, que esteja cuidando, dando bênção sobre eles, que o Senhor os abençoe. Nós oramos a Deus, pedindo que agora o Senhor faça baixar o número de contaminados na nossa cidade, o número de infectados, a contaminação, ó Deus, venha tomar essa curva decadente, descendente, para que zere também o número de infectados na nossa cidade. Obrigado porque a tua mão tem sustentado a vida de cada um que está contaminado aqui na nossa cidade, e por esses mais de 7 dias não tem havido morte por causa do Covid-19. Nós agradecemos e continuamos pedindo que assim seja, ó Deus, até o fim dessa pandemia, que não haja mais mortes em Vilhena decorrentes do Covid-19. Nós oramos, ó Pai, pedindo a tua bênção sobre os policiais, esses homens e mulheres que fazem a segurança do nosso município. Cuida, ó Deus, dessas vidas, proteja-os. Agradecemos o livramento que o Senhor deu à irmã Bia e seus companheiros no dia do plantão deles. Que o Senhor, ó Deus, continue dando sabedoria, discernimento, estratégias para coibirem o crime, para impedirem, ó Deus, o tráfico. Que o Senhor possa estar, ó Deus, usando eles para que realmente a nossa cidade seja cada vez mais segura. A mão é do Senhor, eles são os instrumentos. Então, ó Deus, seja o escudo deles, seja a proteção à saúde de cada policial do nosso município. Nós oramos pedindo a tua mão também sobre a mente, a consciência de cada condutor, de cada pedestre. O nosso trânsito precisa melhorar, precisa ser mais calmo, precisa ser mais tranquilo, pacífico, e só o Senhor pode fazer isso. Peço a Deus que pessoas desabilitadas, pessoas, ó Deus, sem formação, pessoas embriagadas, pessoas, ó Deus, que não têm condições de sair ao trânsito, dirigindo, pilotando, sejam impedidas, ó Pai. Que essas pessoas não venham fazer o uso de uma forma sem consciência, uma forma displicente de um volante, de um guidão, até mesmo numa bicicleta e até mesmo a pé. Que essas pessoas, ó Deus, sejam cuidadas e não permitidas de estar no trânsito para que possa causar algum acidente. Nós oramos pelos profissionais da educação, os professores e todos os que trabalham nessa área, como também pedimos pelos alunos e pelos pais dos alunos, que todo esse time, ó Deus, possa se unir cada vez mais. Nós cremos que está terminando, está chegando o fim e sairão, ó Deus, vitoriosos em nome de Jesus. E também esse tempo de política, o Senhor tem os nomes. Que haja, ó Deus, discernimento, que haja, ó Pai, sensibilidade espiritual na vida de cada um,
mesmo daqueles, ó Pai, que publicamente não professam o nome do Senhor, mas que o Senhor fale ao coração destes, mostrando sim o homem e a mulher que o Senhor quer em cada cargo na nossa cidade, para que a nossa cidade possa ser melhor e possa ser guiada pela Tua mão, meu Deus. Dê discernimento a cada cidadão na escolha do seu voto, na decisão do seu voto. Não seja por troca, por favores, nem por simpatia, mas por um direcionamento do Senhor. E também todos os que serão escolhidos para trabalhar nesse tempo com um cargo de confiança, possam ser também chamados em primeiro lugar, ó Deus, pela competência e depois pelo prazer em servir a população. Aí teremos uma cidade, ó Deus, que realmente poderá declarar que é a cidade do Senhor. Homens e mulheres que estão dispostos a fazer a Tua vontade. Te peço em nome de Jesus que barre os ímpios de chegarem a esse lugar para fazer a nossa cidade sofrer. Em nome de Jesus também pedimos pela Tua palavra agora. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmã Emília. Seja bem-vinda. Tive o privilégio de conhecer a irmã Emília lá em Brasilândia. Tiramos uma foto. Roseni, graça e paz. Seja bem-vinda. Já falei a irmã Emília. Que bom tê-los aí conosco. Sejam bem-vindas. Hoje eu quero falar sobre um tema ou uma declaração que há pouco tempo eu tinha anotado, e aí hoje eu quero falar sobre ela, que é assim: ser cristão é diferente de ser admirador de Cristo. Ser cristão é diferente de ser admirador de Cristo. O texto que eu quero ler como base está em Lucas 18, 18. Lucas 18, capítulo 18, versículo 18. Certo líder judeu indagou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta. André, seja bem-vindo, André. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava falando com Jesus. Algumas vezes vão chamar esse homem de jovem rico, né? Em outras versões eu vi um príncipe. Então era uma pessoa que foi até Jesus com uma indagação muito pertinente, uma indagação muito importante. É talvez a pergunta que você que está assistindo agora, ou que vai assistir, ou está assistindo já gravado essa live, tem que fazer, tem que se questionar: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E esse homem tinha essa indagação. Mas por que eu estou dizendo que ser cristão é diferente de ser admirador? E eu pego esse homem, no capítulo 18, esse jovem rico, esse príncipe, e contraponto eu pego em Lucas 19. Lucas 18 está o jovem rico, Lucas 19 está Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu, aquele homem que de baixa estatura queria ver Jesus e sobe numa árvore. Jesus passando ali, olha para cima e chama pelo nome: Zaqueu, desce aí depressa, eu devo dormir, devo pousar em sua residência, né? E aí Zaqueu, então, tem um encontro com Jesus. Esse jovem rico do capítulo 18 de Lucas, ele é um admirador de Jesus. Porque o texto discorre quando ele faz essa pergunta, e Jesus então começa a questioná-lo sobre os mandamentos, se ele tem obedecido, e ele diz: eu faço isso, Senhor, desde a minha juventude, desde pequeno eu obedeço. Então Jesus dá uma ordem para ele: vai, vende tudo que você tem, volta e me segue. E diz que aquele homem, esse jovem rico, muito entristecido, sai e vai embora. E Jesus diz: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Mas a gente sabe, o assunto não é esse, mas a gente sabe que não é a questão da riqueza,
mas como bem fala Tiago lá na carta, né? Paulo fala a Tiago na carta a Tiago, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o amor às riquezas e não a riqueza. Mas então esse homem sai, ele era um admirador de Jesus. Enquanto você encontra Zaqueu, que passa de admirador, porque queria ver Jesus, com certeza ouvia muitas histórias de Jesus, ouvia falar dos milagres de Jesus. Ele então é um admirador que, ao se encontrar com Jesus, aceitar o convite de Jesus e ir para a sua casa, lá Zaqueu então se torna um cristão, se torna um seguidor fiel, se torna um discípulo de Jesus, no quesito de aprender sobre Jesus e compartilhar. Uma mudança interna aconteceu dentro de Zaqueu. O que nós podemos entender que os mandamentos cumpridos por esse jovem rico eram apenas exteriores. Não, eu não vou desonrar os meus pais. É um mandamento, é uma ordem, mas não havia algo a mais do que uma obediência. Não havia um sentimento. E eu escolhi esses dois homens para confrontar essa nossa tarde aí, o nosso pensamento, porque os dois tinham um laço, né, igual, tinham algo que os prendiam até encontrar-se com Jesus, que era o dinheiro. Um era rico, o outro também. Não sabemos se o jovem rico provavelmente adquiriu essa riqueza de forma lícita, né? Mas Zaqueu, a própria história diz que de forma ilícita, ou uma parte de forma ilícita. Os dois, então, tinham um grande laço com o dinheiro. Mas, como eu falei, não é o assunto o dinheiro. Eu escolhi esses dois porque tinham esse ponto em comum, que o jovem rico abriu mão da salvação que ele tanto queria. Olha só, ele abriu mão da salvação que tanto queria para ficar com dinheiro. E Zaqueu abriu mão de todo o dinheiro ilícito e até lícito, porque ele disse: se eu roubei, eu vou devolver quadruplicado. Então ele vai devolver a parte que ele tomou, que ele roubou, a parte ilícita, e teria que completar com a sua parte lícita. Então Zaqueu estava abrindo mão de todo o seu dinheiro para ficar com Jesus. Essa é a diferença principal de um seguidor ou de um admirador para um cristão. É abrir mão de tudo por Jesus. Porque Jesus também, na sequência desse capítulo 18, lá no finalzinho, quando ele fala que é difícil um rico passar para o reino dos céus, os discípulos dizem: Senhor, então quem poderá se salvar? E Jesus diz: aquele que tem deixado mãe, pai, filhos, bens, riquezas, deixando tudo isso para me seguir, esse terá um tesouro 100 vezes mais aqui na terra e também no céu. A diferença de um admirador para um cristão é que ele vive abrindo mão de tudo para caminhar com Jesus. Ser cristão é abrir mão, é renunciar a tudo nesse mundo, tudo o que o prende. Se encontra alguma coisa que está no lugar de Jesus, nós então precisamos reconhecer isso e abandonar. O cristão faz isso, o admirador não. O admirador, esse jovem, pensava que poderia continuar com as suas riquezas, amando as suas riquezas, e também amar a Jesus. E o Senhor Jesus diz que ninguém pode amar a dois senhores, porque você vai amar um e odiar outro. Então você tem que avaliar o seu coração, se tem algo na sua vida que você ainda não entregou para Jesus. O que Zaqueu precisava entregar para Jesus eram as suas riquezas. O
porque aquele jovem rico precisava entregar para Jesus eram as suas riquezas. Mas Jesus não queria a riqueza daquele homem, ele queria o coração. Mas para ter o coração, aquele homem precisava abrir mão da riqueza. E ele não conseguiu entender isso, não teve fé para isso. Então hoje, a nossa palavra é essa, que você precisa abrir mão de tudo. Mas de tudo, sim. 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É a questão do domínio. Se tem alguma coisa que lhe domina, algumas pessoas o dinheiro não lhe domina, mas o sexo domina, a pornografia domina. Então ela não pode herdar o reino dos céus, porque isso lhe domina. Algumas pessoas não é o sexo, mas são os vícios, bebidas, drogas ilícitas também. O cigarro é uma droga lícita que também condena o homem por tomar dele a liberdade, ser escravo disso. As bebidas, as mentiras dominam algumas pessoas. Enquanto você e eu não avaliarmos nossa vida cada dia, se tem alguma coisa que está nos dominando além de Jesus ou no lugar de Jesus, porque Jesus não vai brigar pelo domínio da sua vida. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se alguém vir após mim, aquele que quiser vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor Jesus também diz que quem quiser me seguir, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Mas Jesus não vai brigar. Ele já brigou pela sua vida lá no Calvário. Foi a vez que ele lutou pela sua vida. Agora, se você quer essa vitória de Jesus, você tem que brigar contra as coisas que lhe dominam, não Jesus. Ele quer que você tome o coração e entregue para Ele. É teu, Senhor. O domínio é seu. Essa é a diferença do que admira para aquele que anda perto de Jesus. Em João 6,26, Jesus respondeu assim: em verdade vos digo, vos afirmo, que vós me procurais porque vistes os sinais, em verdade vos afirmo, vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Ou seja, eram admiradores dos milagres, das bênçãos, aqueles que correm atrás de Jesus na necessidade, mas na hora da bonança, na hora da paz, se esquecem de Jesus. Esses são aqueles que são admiradores de Cristo. E Jesus sabe muito bem quem é admirador, quem gosta, quem aplaude, quem reconhece, mas Ele sabe também aquele que se entregou a Jesus, que se tornou um cristão. Cristão é aquele que tem os atributos de Jesus em sua vida e os pratica. Esse é cristão. Não é apenas nascemos num país cristão, não. Só porque reconhece Jesus, isso é muito superficial. Ser cristão é o seguinte: é você reconhecer os atributos de Jesus na sua vida e vivê-los. Jesus tinha uma vida de generosidade. Ele chama esses homens e diz: seja generoso. Mas a Zaqueu ele nem precisou dizer. Zaqueu foi tão impactado por Jesus que ele se prontificou. E esse jovem rico, Jesus falou e ele negou. Ser cristão é diferente de ser admirador. Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, você tem que dominar o pecado. Você precisa dominar a sua carne, dominar os seus desejos carnais.
O cristão luta por esse domínio em sua vida. O admirador não. Para ele faz tudo e todas, e no domingo ele posta hashtag Casa do Pai para adorar, Casa do Pai para agradecer. Mas durante a semana ele fez um monte de coisa errada e ele pensa que indo no domingo ele descarrega isso. Ele é como se passa um pano, se Deus passasse um pano, uma borracha na semana inteira. Deus não faz isso. Ele está lá no domingo, então vou apagar todos os pecados que ele fez durante a semana porque ele hashtag veio adorar. Não. Eles são os admiradores. Querem ter o mundo e Deus dentro de si. E não vão conseguir. Não vão conseguir. Os admiradores estarão fora do reino de Deus. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. Estive preso e não foste me visitar. Estive doente e não foste me ver. Senhor, quando fizemos isso, quando te vimos assim e não fizemos nada, quando não praticardes, ou quando não praticaram com estes pequeninos, a mim não o fizeste. Então, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas aqueles que fizeram mesmo aos mais pequeninos, estes são os verdadeiros cristãos. Vinde a mim, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do tempo. Ser cristão é diferente de ser admirador. Pare de somente admirar ao Senhor e comece a adorá-lo, a servi-lo de corpo e alma, lutando contra o pecado que tão ferozmente bate à sua porta, bate à minha porta, bate à porta de todos querendo entrar. Cabe a mim e a você dominá-lo. E mesmo nas coisas lícitas, como eu falei, esse dinheiro do jovem rico provavelmente tenha sido um dinheiro lícito, uma herança que recebeu dos pais, um dinheiro que conquistou trabalhando nas suas fazendas, nos seus negócios. Você não pode deixar que isso domine sua vida. E não é só o dinheiro, como eu falei, o assunto aqui não é o dinheiro, é a admiração, é a exaltação do nome do Senhor. Se tem algo que lhe domina nessa noite, ou nessa tarde, eu quero te convidar a entregar nas mãos do Senhor Jesus. A parar de ser um admirador e passar a ser aquele que serve e que vive os mandamentos de Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, essa tua palavra para nós tão direta, eu creio que tão clara, que o Senhor venha, ó Deus, usá-la para nos mover nessa tarde. Mover aquele, ó Deus, que é apenas um admirador, gosta de estar perto da igreja, gosta de cantar os louvores da igreja, gosta de estar nas programações da igreja, gosta de conversar com os irmãos da igreja, mas não é um cristão, é um admirador, porque não luta para vencer os laços que o prendem, não luta contra o pecado, não se deixa, ó Deus, não se deixa ser cuidado pelo Senhor e nem se coloca à disposição de servi-lo, mas querem apenas as alegrias de estar perto do Senhor, são apenas admiradores. Que nessa tarde o Teu Espírito Santo os ajude e quebre, corte todo o laço do inimigo, que prende essa pessoa, impedindo-a de ser um verdadeiro cristão, deixando de ser um admirador. Mesmo que sinta toda a alegria de estar perto do Senhor, ele precisa romper com o mundo para receber Jesus como Senhor e Salvador. Que nessa tarde haja essa entrega em nome de Jesus, para a glória e exaltação do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém. Deus abençoe cada um. Eu vi que entrou a Kelly aqui, a Luimar, louvado seja Deus, né? Família toda assistindo, a Kelly falou aqui, que legal. Um abraço aí ao Levi, às crianças. Deus abençoe. Deus abençoe Luimar, Deus abençoe todos. Então,
Deus abençoe sua família. Eu encerro dando os avisos. Domingo pela manhã, às 9 horas, nós retornamos à nossa Escola Bíblica Discipuladora, nossa EBD. À noite nós teremos o nosso culto presencial às 19h30 e também a partir de segunda-feira, do dia 2 ao dia 6, anota aí, do dia 2 ao dia 6, nós teremos a nossa semana matutina de oração, sempre às 5h30. Então, é uma semana especial, que dia 2 é aniversário da nossa igreja, mas nós vamos comemorar mais à frente. Deus abençoe você, dê uma paz nessa tarde, um cuidado, um carinho, uma bênção especial. Em nome de Jesus. Amém.